Porque 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, para mim, é o eixo central da revelação paulina das epístolas com relação à vida financeira. A Bíblia fala mais de 2.000 vezes em vida financeira. Mas, em 2 Coríntios 9, 7, Paulo fala assim, cada um contribua, aqui quebrou. Sabe por quê? 10%, gente, é gorjeta de garçom. Desculpa. 10% é gorjeta. Para quem entende a graça de Deus, para quem começa a entender esse projeto de Deus maravilhoso, que foi deixar para a gente essa honra de semear e manter a obra dele aqui na terra para sermos abençoados financeiramente, a gente começa a ter um desejo de semear tremendo. Então, Paulo explica isso. Paulo agora ele diz, não estamos aqui para forçar nada. Isso aqui agora, irmã Norma, é Bíblia, revista atualizada, João Ferreira de Almeida, comentada na escola de capacitação. Então, vamos com a linguagem bem popular. Paulo disse, agora é o seguinte, 10%, para quem entender isso, vai ser até pouco. Tem aqui com a gente. Não vou citar porque pessoas nem gostam, mas tem pessoas aqui conosco que semeiam dízimo dobrado. 20%, 25%. Já compartilharam essa fidelidade? Eu fico maravilhado. Então, irmãos, Paulo diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Não por tristeza ou necessidade, mas entendendo o mistério. Porque quando você entende o mistério, você faz com alegria. Sabe que o negócio é bom negócio? Sabe quando você vai fazer um negócio, se fosse uma questão de negócio, e você vê que negócio bom, tu não fica feliz? Pois que seja, já que a nossa carne gosta de fazer negócio, quando ela olhar, que a carne não gosta desse momento. A carne vai dizer que o dízimo é da lei, o outro vai dizer que o dízimo na graça é diferente. Uma vez, eu escutei uma rádio que nunca mais eu coloquei nessa rádio para vocês terem uma ideia, uma rádio que se diz evangélica. E eu estava lá no meu quintal trabalhando e tinha deixado na rádio evangélica. Daqui a pouco eu escutei um anúncio de uma pseudo-igreja dizendo assim, olha, o dízimo aqui está com 50% de desconto. Dízimo esse mês é 5%. Eu falei, meu Deus, nem entende o nome da palavra dízimo. E por que foi gerado dízimo, décima, essa questão do conselho de Deus? Porque era um momento da agricultura. Se você pega 10% das melhores sementes e semeia, por isso as primícias, você vai ter uma colheita muito melhor no próximo ano, gente. Entende? Então, ou na próxima colheita, que muitos levam 2, 3 meses, né? Claro, dependendo do tipo de plantio, mas é esse segredo que a gente, na graça de Deus, tem revelado. E aí você começa a semear, porque você sabe que Deus ama a quem dá com alegria. Quem dá com alegria entendeu o projeto dele. Quem dá com alegria entendeu por que Deus usa mais de 2.000 vezes a Bíblia Sagrada, é o maior número de vezes que Deus usa a palavra para falar de um determinado assunto, para falar de vida financeira. Então, pronto. Então, agora, com essa palavra que Deus me traz hoje, eu posso garantir a você, que você entendendo isso, Efésios 1,18, o que diz Efésios 1,18? Efésios 1,18 diz assim, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes, você sabe como é Deus, você sabe que Deus não quer tirar nada de você, você sabe que quem fala para você que nessa manhã não é um mercenário como existem tantos por aí, que quer extorquir as ovelhas, tosquiar as ovelhas. Não, é alguém que fala da parte de Deus para você ter acesso às benesses financeiras da prosperidade. A prosperidade que gera generosidade para a prosperidade, para a generosidade, para a prosperidade. Qual a esperança do seu chamamento? Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Que está em 2 Coríntios capítulo 9, que é o texto que explica tudo com a graça de Deus, versículos 10 e 11. O ciclo, aquele que dá semente é o que semeia. Você semeia, nunca mais para de ter semente. É a verdade, nunca mais.
Ele dá o básico, mas também supre, aumenta a sementeira e multiplica os frutos da justiça. Para quê? Para que se cumpra em nossa vida o nosso chamado, que é lá no versículo 11. Enriquecendo-vos em tudo, você chega a viver a prosperidade de Deus. Rico em tudo é prosperidade de Deus. Que tem gente que é tão pobre, tão pobre, tão pobre, tão miserável, que a única coisa que tem nessa vida é dinheiro, não tem mais nada. Você passa a ter riqueza em tudo. Segurança, estabilidade, prosperidade. Para quê? Para cumprir o teu chamado. Senão a gente não consegue cumprir o chamado. Como é que vai ser generoso? Entende? Para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas, graças a Deus. Você está nesse mundo para que sejam proclamadas as virtudes de Cristo. Você é despenseiro dos mistérios de Deus. Você é ministro de uma nova aliança. Você foi chamado para que o mundo creia que Jesus viveu, porque você vivendo isso, Jesus passa a ser o primogênito entre muitos irmãos, como nós vamos ver daqui a pouco no tema. Então é isso que nós temos que viver. Entendeu isso? É o que Deus tem me mostrado, irmãos. Não tem outro jeito. É para encher. É para transbordar. Deus quer isso para todos nós. E não é para ostentar, não. É para encher, é para transbordar, para testemunhar. Então diga, é para encher, é para transbordar, não para ostentar, mas para testemunhar. Venha ao altar, traga a tua semente. Pela internet você tem as formas de semear. Vamos juntos. Deus é maravilhoso, é para encher, é para transbordar. Estou trazendo a minha semente, estou trazendo o dízimo do pastor Everaldo também, de uma parcela. Ele teve uma venda e trouxe uma parcela, entregou ao nosso apóstolo e disse, bispo, eu faço questão sempre, o Everaldo, o pastor Everaldo está com a gente online também. Obrigado sempre por esse sentimento que você tem tido com a minha vida, também no tocante a essa área financeira. E ele fez questão de mandar aqui uma parte também do dízimo hoje. Deus seja louvado. Estarei aqui para receber. E quero ligar com você. Você pela internet, não deixe de semear. Depois mande seu testemunho para nós. Tem a nota aí no rodapé com o nosso WhatsApp. Mande o testemunho para nós. E diga, eu acreditei. Realmente existe um projeto e eu faço parte dele. Amém? Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber tua palavra, Deus, que me faz vencer. Amém, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, obrigado. Em linha com a tua palavra, Pai. Que nós semeamos não com tristeza ou por necessidade, mas com uma alegria, com a compreensão do nosso chamado. Com certeza do resultado. É para encher, é para transbordar. Filipenses 4,19, supridas cada uma das nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória. Isso não tem limite, é para encher, é para transbordar. Provérbios 3,10, celeiros fartos e lagares transbordantes, é para encher, é para transbordar. Lucas 6,38 diz que é uma boa medida, que é recalcada, é sacudida e é transbordante. É para encher, é para transbordar. Assim eu recebo, assim eu compartilho com a vida daqueles que são fiéis a Ti, Pai, e que não deixam jamais de acreditar nas Tuas promessas. Manifesta. É para encher, é para transbordar. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos aí ao momento da palavra. Temos 40 minutos para o estudo esta manhã. Hoje a nossa apostila tem verso, viu? Olha, está bem cheia, hein? Tem o verso, você vai ver que é mais mesmo para que você tenha depois a fonte de consulta. E tranquilamente, nesses 40 minutos, vamos estudar para a glória de Deus a introdução do tema deste livro maravilhoso,
as revelações da graça de Deus na oração do Pai Nosso. Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado, Senhor, pela confiança que tenho, Deus, da vida do nosso apóstolo, nossa bispa primaz, bispa Rosana, nosso amado apóstolo Miguel Ângelo, toda a sua família, Pai, a confiança que nutrem a respeito do meu chamado e da minha esposa para ministrarmos neste culto. E agora, Senhor, especificamente ao ministrar a Tua palavra, a minha gratidão muito especial no coração pela vida dos nossos líderes, Pai. E também pela vida de cada um que me recebe nesta terça-feira, seja aqui presencialmente, seja pela internet. Eis-me aqui, Pai, para amar, interceder e ensinar. Continua falando aos nossos corações. Pela Tua graça sou o que sou, a minha suficiência vem de Ti. Com gratidão no coração, eu faço a Ti esta oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Obrigado mais uma vez, Joás. Obrigado, Rodolfo. Olha, o Rodolfo deu um upgrade aqui hoje, hein, na nossa orquestra da terça-feira. Que bênção. Obrigado, Wesley, Wendel e a nossa querida princesa Diana. Também tem a Maria Ana e a minha linda esposa. E a doutora Denise também, né? Denise que fez aniversário semana passada. Quem fez aniversário também no domingo foi nossa bispa amada, né? Recebeu as honrarias tão merecidas. Um beijo para a nossa amada bispa Rosana. E com certeza também essa palavra de Provérbios 3,16 que nós mandamos também carinhosamente para ela no meu presente pessoal e da minha esposa, né? Graças a Deus. Vamos ao estudo da palavra? Vamos. Então aí na sua apostila diz assim, aula 1, as revelações da graça de Deus na oração do Pai Nosso. Introdução, Pai Nosso, que estás nos céus, mais especificamente a frase Pai Nosso. E a introdução da apostila diz, a oração do Pai Nosso é frequentemente tratada de maneira fria e mecânica. Jesus Cristo ensinou, que é a introdução que o apóstolo traz aqui no livro, né? Jesus Cristo ensinou esta oração como um modelo para meditação e reflexão, não para repetição automática. Há profundos significados e revelações contidos no contexto de Pai Nosso, que somente pelo mover do Espírito Santo, na dispensação da graça de Deus, poderemos compreender e aplicar em nossas orações. Então, a nossa introdução, a página especificamente dito da introdução, fala exatamente sobre isso, né, de uma maneira um pouquinho mais ampla. E depois, na letra A, então diz assim, princípios e chaves, o que fala entre as páginas, agora nós vamos ver aqui, vendo página a página, então, as páginas iniciais do livro, até depois nós chegarmos propriamente dito nas chaves. Então, a página 11, ela começa mostrando que essa oração do Pai Nosso, ela vai gerar princípios e chaves para melhorar a comunicação com Deus, aprofundando na natureza do Senhor e na oração as manifestações de Deus desde o Velho Testamento e os planos divinos revelados por Jesus. Isso vai sendo tratado aqui nas páginas iniciais do livro. Eu até tinha deixado o meu aqui em PDF, que é uma bênção, né? Agora eu comprei, apesar de eu receber os livros aqui para nós fazermos os estudos, eu agora estou pegando e importando aqui da internet, e, gente, é maravilhoso o livro. Mas eu acabei mexendo aqui para acessar, saiu. E ia ficar mais fácil, eu vou treinar ainda, estou em treinamento, daqui a pouco vamos ficar mais fácil para fazer essas abordagens. Mas aqui na página 11, como eu me perdi ali, achei. Estou ficando bom, rapaz, que ruim nada. Olha, o livro fica aqui no meu celular, que bênção, né? Assim como eu tenho a Bíblia, agora eu estou com o livro também. Todo mês, todo novo livro, eu vou entrar lá para fazer essa compra do livro em PDF. Maravilhoso. E
E aí aqui na página 11, o apóstolo já vai então tratando com bastante profundidade, sinalizando essas questões, mostrando esse resumo que nós tratamos na página 11, e ele usa Mateus 7, 24 e 25. Mateus 7, 24 e 25. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. No 25, diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então, quando você começa a avançar aqui nessa revelação, nessa visão, você vai compreendendo que, na verdade, todo mundo, que o apóstolo faz esse comentário aqui, eu só vou ter que me adaptar nessa mudança, porque o PDF, ele começa com outra numeração aqui, agora me localizei. Então, o apóstolo, ele fala, no de vocês está na página 11, não é verdade? O livro escrito. Aqui está, quem por acaso tiver com a Bíblia em PDF, já está na página 6. É diferente a numeração. E aí ele diz, todas as pessoas, no último parágrafo, ele diz, todas as pessoas querem uma vida tão segura, firme, sólida, que aguente tempestades. Aí ele vai, só que na hora de ouvir e praticar, tem uma diferença. Não adianta a pessoa chegar, desculpe, máxima vênia, né, e fazer como uma reza, uma oração do Pai Nosso, achando que vai funcionar. Não vai funcionar, vai ser vã, repetição. Se já não começar com esse... Por isso que é importante essa introdução que nós estamos fazendo hoje. Não começar compreendendo como nós temos que nos posicionar diante a todo o contexto, ao conjunto da obra, que é a palavra de Deus, a vontade de Deus, o seu chamado em nossas vidas e tudo mais. Então Jesus diz, olha, quando sopra o vento, quando a chuva cai, quando o rio transborda, vem aqui, pega uma área, não é verdade? Vê agora lá em Rio Grande do Sul, por exemplo, né? Um beijo, temos muitos irmãos aí também de Rio Grande do Sul ligados sempre com a gente, Bispa Jane, a família. Amados, a nossa igreja firme, a bispa lá trabalhando, ajudando, e amém. Mas muita gente, inclusive, esse momento ela está evangelizando e muita gente está restaurando, sendo resgatado a vida, que quem sabe poderia ter tido um sucesso, né, até maior nisso. Mas isso é uma questão, logicamente, de climática, uma questão que Jesus usou como quase que uma analogia, né? Uma posição até meio metafórica, de repente, mas que é uma realidade humana. Então, vamos colocar aí uma analogia que é perfeitamente aplicável à nossa vida espiritual. Então, precisamos ter atenção em vários aspectos que o apóstolo abre um pouquinho mais o leque. É claro, eu não chamo você aqui para ler o livro, isso nós fazemos e devemos fazer, e ler e reler muitas vezes nas nossas vidas. Você pode ter o livro no balcão da igreja, na nossa livraria, pode adquirir na livraria virtual, e ter o seu livro para fazer as suas leituras depois, quem ainda não tem, tá bom? Mas depois a letra B diz assim, as revelações que o Espírito Santo nos traz na oração do Pai Nosso, tornam nossa oração eficaz para vencermos os desafios desta nossa peregrinação aqui na terra, neste novo pacto. Porque senão a pessoa fica aqui, está vivendo no novo pacto, porque o velho pacto não existe mais, não tem. As pessoas estão usando uma coisa que não existe mais. É como se pegasse um produto, vamos pensar aí num combustível que ficasse muito tempo guardado, que evapora, por mais que você feche, ele tem um poder de evaporação muito grande, que me faltou a palavra técnica agora, e você perde o conteúdo ali que faz realmente, né, o comburiente. Então,
a pessoa não vai ter a explosão necessária. Tem muito crente aí que não tem a explosão necessária, porque usa um material que, princípios elementares, como Paulo diz aos Hebreus no capítulo 6, tem que ter sido deixado para trás, como nós encerramos o nosso último estudo, que foi maravilhoso. Eu aconselho você, já está na internet, no canal de missões, você pode fazer uma maratonar, né? Pegar as aulas, foram acho que 4 aulas do último livro, assistir todas de uma vez, você vai amar toda a conexão que nós tivemos aqui. Mas, então você tem que entender que precisa atualizar ao novo pacto, as informações, a revelação da graça de Deus, e isso o apóstolo vai desmembrando aqui na página 12, com a maestria que lhe é devida e com a didática para livro, e nós estamos aqui fundamentando a seriedade de você entender isso. E os textos de apoio são João 16, que nós, no livro, não tinha texto. Vamos ver se ele chegou a usar Mateus 5,17. Ele usa só Mateus 5,17, mas antes de Mateus 5,17, Deus me deu alguns textos de remissão. Então vamos aqui, quando eu coloco o asterisco na frente, é remissão. Então todos os textos de João são uma remissão. Se você está na página do livro, página 12, você pode aí fazer as suas anotações, tá bem? Então diz assim, João 16, 12 a 14 e depois o 33. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. O 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. E o versículo 33 já diz então, que aí Jesus, ele vai, nesse contexto, ele vai então colocando, explicando praticamente a via crucis, os momentos de pressão, que logicamente iriam se suceder, é um alerta que ele já vai dando. Daí do 14 em diante, Jesus está meio que se despedindo. E ele então no 33, ele disse, estas coisas vos tenho dito. Então algumas coisas Jesus nem podia dizer, no 12, olha só. Ele disse, vocês vão ficar meio perdidinhos, desculpe. Como tem crente perdido, desculpe, eu falo assim, às vezes a pessoa pensa, eu passei por lá. Aos 18 anos, depois de ter nascido em um lar evangélico, o que eu mais era uma pessoa desorientada espiritualmente. Graças a Deus conheci a Igreja Cristo Vive, o apóstolo Miguel Ângelo, e é daqui só para a eternidade, agora crescendo cada dia na graça e no conhecimento, mas perdidinho. Então Jesus sabia que os discípulos também iam ficar assim, avisou nos primeiros versículos que nós lemos, disse, mais vai virar o Espírito, anunciará a verdade. E depois no 33 ele ainda disse, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Como venceu o mundo? Ele não tinha morrido na cruz ainda, os discípulos ali ainda não entenderam nada. Depois só o apóstolo Paulo é que explica nas suas epístolas. Tá bem? Mas, e é o Espírito da verdade que veio com a revelação, ele chamou o terceiro céu, revelou o apóstolo Paulo, ok? E aí o apóstolo usa aqui na página 12, Mateus 5,17. Por que confunde muitas pessoas e prendem as pessoas nas práticas da lei? Foi porque as pessoas viram Jesus cumprindo a lei, mas o próprio Jesus, ao ser chamado para aquele momento ali, Jesus, ele respondeu muito claramente isso. Ele disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Jesus cumpriu a lei e confirmou todos os profetas do velho pacto. Tudo que ele fez era uma confirmação. Então ele cumpriu a lei, ele confirmou, ele fez o que nós não poderíamos fazer, cumprir a lei, não tínhamos essa condição, ele cumpriu por nós. Ele não revogou o da carne, mas o do Espírito revogou. É só você ler bem depois as epístolas, principalmente Gálatas e Hebreus, que vão te dar esse aporte aí, esse suporte maravilhoso. Então, a página, depois da letra C, diz, no capítulo 6 de Mateus, Jesus nos ensina, que também já é uma síntese, aqui ainda,
da página 13, ele diz, no capítulo 6 de Mateus, Jesus ensina a respeito da oração. O Sermão da Montanha, né, que é um dos sermões mais conhecidos, quiçá mais importantes da Bíblia. Precisamos entender o significado do que é e do que não é oração, porque os fariseus distorciam até a oração. Jesus não ensinou que é proibido orar em público, ele mesmo fazia isso, e o apóstolo Paulo também. Deus quer que oremos publicamente, o que ele não quer é que se faça como os fariseus, hipócritas, oravam com o objetivo da autopromoção, da autopunidade, autopublicidade, queriam chamar a atenção das pessoas para que vissem que estavam orando. Então, é lógico que é esse tipo de oração que Jesus reprova e também a oração que ele aprova, você pode ver também em todos esses comentários. Mateus capítulo 6, versículo 5, foi o texto de apoio. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas, nos cantos. Você vê, tem pessoas que... Desculpe, irmãos, é sintomático, porque se você for olhar um pouquinho, às vezes, nem te aconselho que fique fazendo isso, vamos cada um olhar mais para as nossas próprias vidas, vamos observar, claro, para a gente também ser seletivo, né? Não se deixar ser enganado. Pelos frutos você conhece as árvores, mas não para condenar ninguém, mas buscar, às vezes, observar, porque às vezes a pessoa grita muito na hora da oração, mas você vai ver que a prática é outra, então não vale, né? Não vale. A oração tem que estar alinhada a uma vida de prática de fé. E Jesus estava falando exatamente disso. Então, hipócritas, fariseus, né? Esses fariseus eram autoridades, porque eram as pessoas que dominavam mais as escrituras na época. Então, o apóstolo também aborda isso um pouco mais aqui na página 13, depois você pode conferir. E a letra D, então a gente vê que a oração do Pai Nosso é um padrão para o cristão de todos os tempos, que estão nas páginas 14, 15 e 16. Então o apóstolo, depois aqui na página 14, 15 e 16 do livro, ele já faz uma abordagem que vai culminar com o nosso subtema, mais especificamente dito, da introdução e a frase Pai Nosso, né? Nessas 3 páginas, o apóstolo vem tratando e ele finaliza praticamente aqui na página 16, que ela é um padrão de oração para os cristãos de todos os tempos. Concluindo a página 16 aqui no penúltimo parágrafo da página 16 do livro, ele diz, o povo da graça de Deus tem olhos iluminados e entende bem que a oração deve ser em linha com a Bíblia Sagrada, em comunhão com o Pai e numa total dependência de Deus. Há mistérios que são ocultos por trás da palavra de Deus. Então ele diz, tem que ter revelação, tem que ter a visão, tem que dar trabalho. Tem que haver uma dedicação. E aí, ele usa os textos de Mateus 6, 6 e 7. Mateus 6, 6 e 7. Tu, porém, quando orares, aí ele diz a forma, né? Tem o formato, a oração nossa, pessoal, também. Tem gente que ora, mas quando está sozinho, né? Esquece. Bate o pé, corre para lá, corre para cá. Só vai lembrar da oração na hora que chega na igreja e faz aquele teatro. Não é assim que vai funcionar. Quem ora bem em casa, ora bem na igreja. Quem ora bem na igreja, ora bem em casa. Orar bem não é orar bonito, é orar como tem que falar para ser entendido. Você tem que entender Deus e Deus tem que te entender. É um diálogo. Entende? Então é por aí. Um resumaço, né, desse contexto, dessas 3 páginas. Mateus, versículo 7, ele vai avançando, dizendo, não useis de vãs repetições. Por quê?
Senão a pessoa fica, sabe, eu, por exemplo, tenho dito a vocês aqui, muitas vezes, eu estou em situações, eu tenho uma confissão de fé. Eu digo, eu oro essa confissão de fé várias vezes, mas eu sei o significado dela e o que está nela, como Deus gerou isso no meu coração. Eu várias vezes durante o dia eu digo, Senhor, obrigado por este dia, renova as minhas forças, manifesta a sabedoria. Mas quando eu digo Senhor, eu sei o que tem nesse conteúdo. Eu sei quem é o meu Senhor. Você está entendendo? Dá um glória a Deus aí, meu irmão, porque quando você disser Senhor... Quando você tem o conhecimento da graça de Deus, você diz Senhor, aí você sabe quem é o teu Senhor. Que é o que nós vamos entrar agora. No Pai Nosso. Entendeu? Não é vã repetição. Então eu digo, Senhor, obrigado por este dia. Eu sei quem me deu esse dia. Renova as minhas forças. Eu sei o poder de Deus na minha vida. Manifesta a sabedoria. Eu sei que a minha sabedoria só vem de Deus. Sabedoria da terra é animal, terrena, demoníaca, eu sei das inclinações da minha carne. Então, eu posso fazer uma oração resumida, que Deus me deu e que me alivia, irmãos, por aí umas 5 vezes por dia, pelo menos, que eu faço essa oração, que não é uma vã repetição, não é uma reza, mas eu conheço o conteúdo. Desculpe. Aí fora, ninguém sabe o conteúdo da oração do Pai Nosso. Eles sabem repetir. E tem uns que nem decoram direito. E tem uns que até falam Padre Nosso, e nem é Pai Nosso. Entendeu? Desculpe. Sem nenhuma... Não vai querer colocar o Bispo Daniel na justiça. Nada de rejeição. Estou falando a verdade, estou falando a Bíblia. O que está na Bíblia. Se está na Bíblia, eu creio. Infalível, só o nosso Deus. Só o nosso Deus. Nós não faríamos jamais oração para homens aqui. Entende? Então... o 26, Mateus, versículo 39, adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando, dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, esse momento da oração de Jesus aqui, na página... Na página 15, né, ele diz, o apóstolo começa a falar aqui no segundo parágrafo, no primeiro parágrafo da página, né, depois do Mateus 6,7, ele diz, Deus não proíbe a oração, é insistente. O que ele não quer são as orações vãs, como a repetição, e depois ele diz, o que o Senhor, no segundo parágrafo, o que o Senhor quer na oração é o submetimento e a perseverança. Aí ele usa a própria oração de Jesus, porque olha que coisa interessante, e é um comentário também que o apóstolo faz aqui, que é muito interessante, porque foi o único momento que Jesus orou, ele disse, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Paulo, ele diz, o próprio Paulo disse, se possível, tira de mim esse espinho, e o Senhor disse, a minha graça te basta. E Paulo prosseguiu, assim como Jesus prosseguiu. Então, o Jesus, naquele momento da cruz, foi um momento tão intenso de Jesus, como Isaías havia profetizado, estar sobre ele todo o nosso pecado, que foi o único momento que ele se esvaziou completamente, morreu como carne para vencer tudo, e ele clamou ao Pai. Isso aqui é uma revelação tremenda. E clamou ao Pai dessa forma, como se a carne tivesse praticamente querendo fugir daquele momento, mas ele conseguiu superar, e se humilhou na carne. Vocês estão entendendo? Se humilhou na carne, a humildade, a submissão. Entendeu, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, você pode fazer uma remissão no seu livro, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, que Paulo diz, não que sejamos capazes de pensar ou de fazer alguma coisa como se fizesse nós, pelo contrário, a nossa suficiência vem do Senhor. Então, volta lá no texto de Mateus, nós estamos aqui agora no João. Isso, porque aí nós já citamos agora João, aí João capítulo 17, que eu não vou ler o capítulo todo, claro, eu só vou comentar, porque João capítulo 17, você vai ver que Jesus, ele vai ali fazendo a oração final dele,
E lá, coloca nos 3 últimos versículos para a gente ler, só os 3 últimos ali, que eu acredito que já vai atender o nosso momento. Eu tenho aí 10 minutos para a gente concluir nossa mensagem de hoje. Eu vou precisar talvez de uns 15. E está nos 3 últimos. Jesus disse assim, olha, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes. Você, eu, nós. Para que vejam a minha glória, que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. Ou seja, lógico, aí já é predestinação. Aí ele diz, Pai, justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer, olha aqui, que ninguém pensa nisso, mas além de cumprir a lei, confirmar os profetas, morrer em nosso lugar, nos purificar, nos dar a redenção, Jesus também veio com uma outra missão, que é o que nós precisamos entender. E ele disse aqui, ó, eu lhes fiz conhecer o teu nome. Qual é o nome de Deus? Jesus. Deus não tinha um nome, até que Jesus viesse à terra. Então, eu lhes fiz conhecer o teu nome. A fim de que quem não conhecer isso, não chega nesse ápice aqui. A fim de que o amor com que me amaste, esteja neles e eu neles esteja. Que aí você pode fazer uma remissão e colocar aí na tua apostila ou no livro, onde você desejar, Gálatas 2:20, que é o nome da nossa igreja. Gálatas 2:20. Diz, este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Não precisa colocar não, está na minha mente, no meu coração. Naquele que se entregou por mim e tal. Cristo vive em mim. Não vivo eu, Cristo vive em mim. Então ele diz, eu lhes fiz conhecer o teu nome, farei conhecer, esteja eu neles. Tem mais um? Tem mais um? Não terminou. Então, esse projeto, esse processo, é que nós temos agora que entrar aqui, e aí nós temos a letra D, Pai nosso que estás nos céus, e essas remissões, então, que eu coloquei no verso, você pode virar aí a sua apostila. Então, eu também trouxe algumas imagens, para você me dar 15 minutos, tá bom? Olha bem essa imagem, se você tiver com o teu celular, quiser tirar foto, fique à vontade. Nós temos que entender 3 períodos bíblicos com relação às manifestações de Deus. Viu? 3 períodos bíblicos com relação à manifestação de Deus. Da criação, primeiro período, da criação ao nascimento de Jesus. Segundo período, do nascimento de Jesus à crucificação de Jesus. Terceiro período, da ressurreição de Cristo ao arrebatamento da igreja, que é o período que nós vivemos. As manifestações de Deus. 3 períodos. Ok? Aqui na apostila, então, o número 1, na criação. Na criação, o que Jesus era para nós? O Deus desconhecido. Na criação, Jesus era para nós o Deus desconhecido. Eu coloquei entre parênteses. Nós éramos, por causa do pecado e da lei, como escravos. E aí eu coloquei a remissão de Romanos 7,14. Romanos 7, porque bem sabemos que a lei é espiritual. A lei era espiritual, porque a lei, os 10 mandamentos por si só, eles foram formados para que o homem se sentisse digno de chegar a Deus. A nossa realidade naquele tempo era de escravos, eram de menores. Paulo fala isso, inclusive, aos Gálatas. Porque a lei, ela foi colocada por Deus para que nós, naquele tempo, nos sentíssemos dignos. Mas ela, em relação a Deus e o homem, não mudava muita coisa. Não mudava nada. Deus, na verdade, usou alguns profetas, que ali habitava, usava aqueles profetas o Espírito da Graça, que nós já vamos ver mais na frente, e esses profetas, então, tipificaram, foram a tipologia, a tipificação de Cristo. Então, Romanos 8, 3 e 4, Paulo explica bem, ele explica isso que eu acabei de falar, né, o versículo, depois você pode ler mais devagar em casa. O que for impossível a lei, estava enferma pela carne,
Fez Deus enviando o seu filho, em semelhança de carne. Estão entendendo? Deus deu o remedinho que era a lei, mas Jesus foi a cirurgia. Vocês estão entendendo? Depois o 4, então, melhor ainda, ele diz, olha, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Quer dizer que quem anda no Espírito, eu sempre falo isso, eu nem decoro 10 mandamentos mais. Se você me perguntar, não sei. Não sei, não quero saber, tenho raiva de quem sabe. Eu sigo as revelações das 14 epístolas, e como é que eu vou matar, roubar, prostituir, desejar mulher de próximo, aquelas coisas todas lá que fala, adorar outros deuses. Mas tem gente que fica um sábado inteiro decorando a ordem. Vocês estão entendendo? Perde tempo. Perde tempo. Não tem tempo a perder, não. Quem perde tempo, perde vida. Então, por que o Deus oculto aí, novamente, é Paulo, né, em Atos 17, 23. Eu estava com uma ansiedade positiva de chegar no Atos 17, 23, até ia culpando meu filho lá, e empatamos, né? Porque depois daquele furo que você deixou comigo, já era, né? Isso aqui é papo de família, gente. Não se mete, não. De vez em quando a gente brinca aqui, tem alguma pessoa na internet que diz, olha, estão maltratando o Jorge. Jorge é nosso queridão aqui, a gente tem boa intimidade, então a gente brinca, né, Jorge? A gente só brinca com quem a gente ama. Porque às vezes tem um carnal por aí, fazendo e falando besteira na internet. Você que fica entrando no nosso site para ficar falando bobagem, cuidado, você está falando contra o povo que usa a Bíblia Sagrada. Quem fala contra quem está usando a Bíblia está falando contra Deus, hein? Isso é pecado contra o Espírito. Então, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar ao qual está inscrito ao Deus desconhecido. Então, vocês estão entendendo? Deus desconhecido. E aí Paulo diz, agora vocês têm que conhecer precisamente aquele que eu vos anuncio, aquele que o nome dele é Jesus. Ok? Vamos colocar o segundo quadro, Joás, querido. Segundo quadro. Olha só que legal. 3 manifestações. Segundo quadro. Segundo quadro. Olha lá. Pai na criação. Filho na redenção. Espírito Santo na consolação. Entre aspas embaixo. Tudo. Todo esse conjunto da obra. Jesus. Na criação nós não sabíamos o nome. Era o Deus desconhecido. Filho na redenção. Emanuel. O Deus conosco. A presença física. A ligação de filho, amigo, e Espírito Santo na consolação, que é aqui essa fala que eu coloquei na apostila, para você entender. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, Êxodo 3,14, eu sou o que sou. Quando Moisés queria dizer o nome para o povo lá na hora de levar as tábuas, estava lá a sarça ardente, Deus disse, diz que eu sou o que sou. Eu sou o Deus desconhecido, desculpe aí, ninguém tem nada com isso, quer saber meu nome para quê agora? Agora é outro tempo, eu estou aqui, ó, a Bíblia, revista comentada, viu? Na escola de capacitação. É isso aí. Faz o que eu estou mandando, quietinho, está com fogo pegando aí, bota um negócio aí para não queimar o pessoal lá, apesar de desvanecer, e vai embora, desce lá, dá o meu recado e vamos esperar Jesus. Mas eu não vou falar o nome, eu diz que eu sou. Acredito que naquele momento Deus teve uma conversa forte com Moisés ali. Uma puxada de orelha. Você está querendo muita coisa, Moisésinho. É que a Bíblia traz um negócio resumido para ele. Imagina Deus ali, a sarça ardente na presença e mandando ele levar as tábuas e ele querendo ensinar a Deus. Se fosse um Deus português, então, queres briga? Desce lá e vai falar o que eu estou te mandando, Moisésinho. Que nome, o quê? Fala que eu sou, te mandou lá. E o povo é que vai esperar e pagar os sacrifícios do pecado e fazer o que tem que fazer. Essa é a escola de capacitação, Assis, e crescimento espiritual. Ninguém nunca mais vai esquecer e deixar de saber defender porque Jesus começa a oração dizendo Pai Nosso. Esse estudo vai dar pano para manga, diz as costureiras, né? Carlinha e Celinha. Os discípulos estavam querendo saber quem era Jesus. O da carne ainda. O Jesus da carne, que ainda ainda tinha muitas coisas para dizer. Ele não quis dizer muita coisa não, ele deu uma dica. Ele disse assim, olha,
Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. A mesma fala de Deus, que isso tem uma inclinação do verbete grego, que quando foi lá no monte, e Deus falando para Moisés, no Monte Horebe, Deus falou, eu sou, ego on, o Criador, o início de todas as coisas, o alfa e o ômega. Quando chega em Jesus, que ele diz, o eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou, é o ego in, é agora o poder aqui, é o Espírito de Isaías 61, né, aqui se materializando, é o Deus conosco, é o Emanuel. Então, esse ponto é o momento de um encontro humano. Por isso que hoje eu vejo, às vezes, louvores, a gente diz, meu melhor amigo é Jesus. Irmãos, Jesus não é nosso melhor amigo, ele também é, não deixa de ser. Mas quem só consegue ver amigo em Jesus, está mal, hein? Eu tenho que olhar para você e ter coragem de dizer que você é meu melhor amigo e minha melhor amiga. Se eu vejo Jesus realmente na tua vida, eu não vou dizer isso, você não vai me ver rindo e colado e abraçado com muita gente não, tá? Confesso. Tá? Convivência com todos, comunhão com poucos. Mas se eu encontro alguém, irmão, eu dou sangue. Estão entendendo? Então, amigos somos nós estamos aqui na nossa convivência humana. Agora, Jesus, naquele tempo, ele estava na convivência humana com os discípulos. E olha o que ele diz em João 15:15. João 15:15. Já não vos chamo servos. Lembra os servos, os escravos, os que eram Deus desconhecido, eram chamados assim. Isaías várias vezes chama assim. Agora ele diz, não chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque aqueles discípulos já começavam, olha, teve um momento que Pedro falou, olha, tu és o Filho de Deus, Jesus disse, não foi carne nem sangue, que te revelou, então, aquilo já era o povo de Deus, já era, é isso que Deus quer que nós vejamos uns nos outros, quem acredita realmente na obra de Deus, vocês estão entendendo? E o viver na carne vive pela fé, como Gálatas 2:20, que eu já citei aqui. Então, uma coisa vai ligando a outra. Então, ele disse agora, ele fala, mas tenho-vos chamado amigos. Então, a relação do Cristo, filho, amigo. E o 3, aqui da apostila, irmãos de Cristo na carne, olha só, e no Espírito, filhos de Deus. Aí eu preciso mostrar o outro quadro, bota o terceiro quadro aí. Que esse quadro vai dando um apoio tremendo. Olha agora esse quadro, gente. Quem é Deus? João disse, Deus é Espírito. Lembra? Deus é Espírito. Deus sempre foi Espírito. Deus não é físico. Ele é o começo, é o fim, é alfa, ômega, é um corpo de glória. É algo que, só de sentir a presença dele, a gente fica maravilhado. Imagina quando nós o vermos no arrebatamento e na glória, é uma coisa incalculável. Deus é Espírito. Espírito de Deus, o Espírito de Deus, Espírito da graça. Então, como eu defino o Espírito de Deus? Sempre foi o Espírito da graça. Sempre foi Jesus, sempre foi o Verbo, sempre foi o Logos. Não há mudança. O profeta disse, não há mudança, não há variação, não há sombra de mudança em Deus. Espírito de Deus, Espírito da graça. Então, se você agora, no 3, diz que você, na carne, você tem que ser irmão de Cristo, e se você consegue ser irmão de Cristo na carne, você consegue ser filho de Deus no Espírito. João disse, agora fomos feitos filhos de Deus, não é verdade? Então, eu coloquei uma remissão em Romanos 8:29, que você entende bem, diz assim, porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o quê? Primogênito entre muitos irmãos. Jesus é nosso irmão mais velho. O que o irmão mais novo faz? Ele imita o irmão mais velho. Por isso que Paulo diz que somos imitadores de Cristo, na carne. Então, somos imitadores de Cristo. Agora, no Espírito, único apóstolo que pôde dizer, sou o que sou, pela graça de Deus, foi Paulo. O único apóstolo que usou o mesmo verbete
eu sou. Olha isso aqui comigo em 1 Coríntios 15, 10. 1 Coríntios 15, 10. Coloque aí que eu não anotei na sua apostila. Faça uma remissão agora aí na letra 3, número 3 do verso. Coloquei 1 Coríntios 15, 10. Pela graça de Deus. Por isso que esse livro é as revelações da graça de Deus na oração do Pai Nosso. Agora você está sabendo por que Jesus disse Pai Nosso. Porque se você é irmão de Cristo, Ele é Pai Nosso. Porque você na carne pode chamar de Pai Nosso, porque você é irmão de Cristo. E no Espírito, Paulo diz, pela graça de Deus, sou o que sou. Olha o eu sou aqui de novo, irmãos. O único profeta, o único apóstolo que pôde dizer essa frase, esse verbete, que é o mesmo que fala em Efésios 3:20, ora aquele que é poderoso para fazer Efésios 3:20, Efésios 3:20, Efésios 3:20, não precisa colocar lá não, porque está na minha mente, no meu coração. Ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos conforme o seu poder que opera em nós. Colossenses 1:27, Cristo em vós, a esperança da glória. Gálatas 2:20 de novo, que é o nome da nossa igreja, Cristo vive em mim. Sou o que sou pela graça de Deus. Ele foi o profeta que pôde dizer para nós no Espírito, você vai ter uma intimidade. Você vai falar, quando você falar, Pai, quando você falar, Pai Nosso, você vai saber que tem uma carne que tem que ser crucificada. Você vai saber que você está composto de uma carne que tem que ser irmã de Cristo, que tem que ser resiliente, que tem que ter uma vida de prostração, uma vida de colocação ao mundo espiritual, ao ponto de se render, de se humilhar, de esperar em Deus, de acreditar, de confessar, de estudar, de crescer na graça e no conhecimento, de ser humilde, de saber que Deus é o Deus de todas as coisas. Mas você vai crescer, mas você vai crescer, mas você vai crescer tanto na graça e no conhecimento a cada dia. Como Pedro diz na sua epístola, você vai crescendo, 2 Pedro 3, você vai crescendo, do 10 ao 18, eu não vou, só estou citando, se quiser anotar, 2 Pedro 3, 10 a 18, você pode ler na sua casa, você vai crescendo com as coisas que Paulo diz. E você chega ao ponto, então, da intimidade, que aí você vai dizer, no Espírito, você vai ter uma afinidade com Deus do próprio Cristo. Por isso que nós somos cristãos. Cristo em nós, Cristos pequenos. E você vai ter um acesso direto. Você vai ter um contato imediato com Deus. Ninguém te segura. Por mais que te rondem, você tem a palavra, você tem a sabedoria, você tem o ponto certo. Você não tem ponto cego na tua vida. A pior coisa que tem é ponto cego, já viu? Quanto maior o carro, às vezes a pessoa, né, está com a vida inflada, tá cheio de ponto cego, irmão. Começa a vir uma soberba, uma coisa. Quanto maior, não estou falando em questão que eu adoro carro grande, tá, irmão? Mas estou só fazendo uma analogia. Quanto maior o carro, maior o ponto cego. É horrível. Precisa de vários espelhos, vários retrovisores. Não é? Mais atenção, mais cuidado. Foi à toa que Jesus disse que era mais fácil passar um camelo no fundo da agulha, nas portas de Jerusalém, né? Do que o rico entrar no reino dos céus. É complexo, é complicado. Mas, então, Gálatas capítulo 4, versículo 6, finalizo, né, com grande honra. Desculpem, passei aí uns 15 minutinhos, mas era necessário. Estamos finalizando. Diz assim, Gálatas, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, o Espírito da graça, o Espírito mesmo lá de Isaías 61. Pode fazer uma remissão, depois leia todo o capítulo 61 de Isaías, é para a nossa vida. Acaba dizendo, todos que nos olharem, nos verão, reconhecerão como família bendita do Senhor. Capítulo 61 de Isaías.
Então, nós temos essa postura e não andamos mais inseguros. É a conclusão da nossa apostila aqui, mas antes da conclusão, ainda tem mais um tópico aqui no verso. Porque não recebestes o espírito de escravidão, Romanos 8,15, é o último texto de apoio. Não recebeste de novo o espírito de escravidão, mas o pessoal volta lá para voltar escravo. Tem uns que o máximo que conseguem dizer que Jesus é o melhor amigo, mas nem sabe conversar com o melhor amigo. Nunca vi isso. Melhor amigo a gente confidencia. Se chegou no ápice de dizer, o Senhor, Pai nosso, sabendo que é irmão de Cristo, que é filho de Deus, vai ser amigo também, porque tem intimidade. Quem não é amigo do Pai? Qual filho? Deus que me livre. Olha, meu filho, no aniversário dele, eu falei para ele, meu amigo de todas as horas, a declaração que eu fiz para ele nas redes sociais, meu filho, poxa, fico até arrepiado quando lembro disso. Então, estou aqui, irmãos, procurando viver a palavra na minha vida, para ser testemunho. Falei agora há pouco das minhas 2 filhas, agora falei do meu filho, é a minha vida. Sabe, eu procuro colocar em prática. Eu disse para ele, você é meu amigo de todas as horas. É um amigo, posso contar com ele, você não tem noção. E vice-versa, ele também comigo. Fez uma cirurgia agora recente, pai, pode dormir comigo no hospital? Irmão, você não tem noção, não podia de jeito nenhum. Eu falei, claro, eu estava lá dormindo com ele no hospital. Nem precisava, cirurgia na perna, não precisava. Eu vou, meu filho, uma vez, passar uma noite com ele, fui lá. Vocês estão entendendo? Intimidade, melhor amigo. Lógico. Agora, dizer que é amigo sem entender o que nós estamos estudando aqui, irmão, não vai nem saber orar, vai ser vã repetição. Desculpe. Você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Então ele diz, eles vivem atemorizados, inseguros. Ele diz, vai receber o espírito da adoção. Você passa a ser filho, igualzinho Jesus era filho. É isso que você tem que entender. Senão você vai ficar igual o apóstolo falou no domingo. Acho que foi no programa da Band que eu ouvi ele falando. Foi no programa da Band TV, às 7 horas da manhã do domingo. Uma bênção, né? O apóstolo dizendo, Mel Gibson ficou aí muito mais rico porque as pessoas ficaram impressionadas com a Via Crucis, com o filme que ele fez, né, da crucificação. E ficam aí perdidos e só nisso, na Via Crucis, naquele terrorismo que fazem, que aquilo ali não foi nada perante a dor que Jesus realmente sentiu. Nem a cruz foi tão importante, nem o peso da cruz, madeiro, cravado. Irmãos, o importante foi o sangue que foi derramado na cruz e o peso que estava na cruz, que não era da madeira, era dos nossos pecados. Os açoites, morrer na cruz, outros discípulos morreram, teve gente que morreu decapitada, gente morreu crucificada de cabeça para baixo, gente morreu cortado no meio, muita gente aí, muitos aí, que viraram até canonizados, foram canonizados, de burrice aí dos religiosos, desculpe, já falei. Ignorância, para usar um termo melhor. Ignorância, quem é ignorante é que ignora o conhecimento. Então, no qual clamamos Abba Pai, aí pronto, é intimidade total, chega-se à conclusão da apostila, a oração deve estar alinhada com a palavra, você pode virar a tua apostila que você vai ver que tem uma conclusão, né? Lá embaixo, na frente da apostila. A oração deve estar alinhada com a palavra revelada, em comunhão com Deus e em total dependência dele. Quem tem olhos iluminados compreende os mistérios divinos e ora segundo o exemplo de Jesus. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Olha só, se eu fosse você, isso não é propaganda de novela não, né? De canal de televisão. Se eu fosse você, eu não perderia o próximo episódio. Que nós vamos entrar na segunda frase, que Jesus disse, Pai nosso que estás nos céus. O que é isso? Que conexão é essa? Por que eu tenho que me lembrar que tem um Pai nosso, que apesar de viver em mim, Cristo vive em mim, mas eu tenho um Pai nosso que está nos céus. E depois ele vem com a segunda frase, ele diz, santificado seja o teu nome. Tem a ver com esse quadro que a gente vai começar a próxima.